Hoje a gente vai falar da autocuratela. Foram veiculadas várias notícias, né, sobre a possibilidade da gente ir ao cartório e registrar quem a gente quer ver como nosso curador num futuro, se a gente não puder mais tomar as nossas próprias decisões sozinha. Isso deu o que falar, né? Isso é uma ótima notícia, porque a gente precisa, sim, falar sobre essas preferências, sobre os nossos projetos e, de certa forma, garantir que as nossas vontades no futuro sejam respeitadas, mesmo quando a gente não tiver mais essa capacidade para tomar nossas próprias decisões. Então, hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho do que se trata, do que a gente está falando, qual é a questão, qual é o burburinho, né? E falar um pouquinho também da curatela, para que a gente possa compreender a autocuratela. A autocuratela, então, foi o nome dado a esse documento que eu, Patrícia e você podemos registrar junto a um ofício de notas. Então, eu vou ao cartório e eu escolho lá João, Maria, Rosemary como meus possíveis curadores. Então, quando eu não puder tomar mais as minhas próprias decisões, eu quero que nessa ordem de preferência essas pessoas tomem essas decisões em meu nome. Eu me chamo Patrícia Barros, eu sou advogada, sou especialista em envelhecimento e fundadora da Envelhecer Livre. Se você se identifique com esse tema, para você não esquecer, se inscreve no canal e fica acompanhando esses e outros temas sobre o envelhecimento. Bem, primeiro a gente vai falar sobre a diferença entre a curatela e a autocuratela. A autocuratela é um processo judicial. A gente tem que levar ao juiz esse pedido para que uma pessoa seja nomeada para representar, não, para substituir a vontade daquela pessoa que não pode mais tomar suas próprias decisões. Então, uma outra pessoa tomará, ou outras pessoas podem ser nomeadas, né, mais de um curador, vai tomar essas decisões em meu nome. Então, por exemplo, a pessoa está em coma, está com uma demência avançadíssima, são casos extremos, né? E, portanto, tem essa impossibilidade de tomar suas próprias decisões. Um terceiro, né, um familiar, uma pessoa próxima, vai ao juiz e pede a nomeação de um curador em favor dessa pessoa que não mais pode tomar essas decisões. E o nome que se dá a essa pessoa é curador. Isso sim é criterioso, depende de avaliação médica, tem que provar que essa pessoa não pode mais tomar suas próprias decisões. O juiz nomeia um perito da confiança dele, um médico da confiança dele, para verificar os relatórios, para entrevistar, avaliar, né, examinar essa pessoa. E aí depois, né, simplificando, a gente vai falar bem rapidinho, o juiz vai tomar essa decisão sobre quem melhor vai atender, né, os interesses dessa pessoa que precisa de um terceiro para lhe representar, tá? A lei determina uma ordem de preferência que não é muito rigorosa, mas que vem sendo apreciada pelos juízes, né, na hora de tomar a decisão, que é primeiro o cônjuge, ou seja, o marido ou a esposa, pais e depois filhos, na escolha desse curador, tá? Mas essa ordem não é absoluta. Em geral, o que o juiz pretende na escolha? Pretende apontar, nomear a pessoa que melhor atende os interesses da pessoa, aquela pessoa que já é mais próxima, que já vem cuidando, que já vem administrando o patrimônio ou a vida financeira. Mas eu quero que você segure isso aí. Ordem de preferência, que é a ordem, né, de quem vai ter prioridade na hora de ser considerado como curador. Vamos lá. Então, isso é a curatela. E a tal da autocuratela que a gente viu nos jornais, né, que é esse registro que a gente leva no cartório, essa declaração. Eu vou ao cartório e falo, eu quero, né, um ofício de notas e falo, eu quero registrar a minha ordem de preferência para um curador. Não é um processo, tá, gente? Eu vou com as minhas perninhas ao cartório e registro lá quem é a pessoa, as pessoas que eu indico para tomar as minhas decisões no futuro quando eu não puder mais tomá-las, tá? Então, essa pessoa vai me substituir nessa tomada de decisão, tá? Algumas informações têm sido veiculadas e por isso que a gente reputa importante falar. Claro que ao longo do tempo a gente sabe que a autocuratela pode tomar um rumo diferente, pode ter mais ou menos valor no futuro, mas eu vim aqui registrar a minha opinião. Vocês olhem aí a data do vídeo, porque tudo pode mudar, né? Para eu não falar, a Patrícia estava louca. Olha, não, a Patrícia já tinha pensado nisso, tá? Mas 3 coisas são certas hoje que a gente pode falar aqui abertamente. A autocuratela é sigilosa, não é automática, tá? E não há garantia da escolha daqueles curadores que você registrou no cartório. Por que ela é sigilosa? Porque só quem está registrando e um juiz no futuro
caso, né, se for chamado a tomar essa decisão num processo judicial de curatela, é que vai ter acesso a essa ordem de preferência. Então fica em sigilo, guardada em sigilo. Não é automática, porque ainda assim, mesmo que você vá ao cartório e faça esse registro, ainda é necessário um processo judicial, certo? E está garantida a nomeação? Não, não está garantida a nomeação. Quem vai escolher quem vai ser o curador vai ser o juiz, como a gente já falou. E eu vou te explicar também algumas coisas, né, do motivo pelo qual isso não poderia ser automático. É claro que vai ser considerada a sua vontade? Sim, mas também vai ser considerado o momento do processo. Quer um exemplo do que pode acontecer? A pessoa que você escolher, por exemplo, eu nomeio João, né, Maria e Rosemary. João pode dizer, não quero ser curador de Patrícia, é furada, eu não quero me envolver, não quero administrar os bens de ninguém. Ele não é obrigado a aceitar o que a gente chama de encargo, né? Ele tem que concordar, tá? Uma outra coisa, João pode falecer antes desse processo acontecer. Então, assim, são vários, né, os motivos pelos quais essa ordem pode não ser respeitada. E o juiz tem que escolher de acordo com o que ele tem nas mãos, das provas e das circunstâncias, né, dos fatos. E ele pode também escolher uma outra pessoa. Ele não está vinculado a essa ordem de preferência que você registrou na autocuratela. Então, minha sugestão, se você for fazer essa autocuratela, coloca o nome de várias pessoas e a ordem de preferência. E deu para entender por que não pode haver essa garantia? Não se pode declarar que isso é garantido? Ok. Então, antes da gente continuar, para a gente não esquecer, eu queria que você curtisse esse vídeo. Por que isso é importante, gente? Porque só assim a gente consegue propagar, levar para mais pessoas temas como esse que a gente está tratando e que são de suma importância. No YouTube, se você compartilhar, se você curtir, vai entender que o assunto é importante e isso vai começar a girar. Vou aproveitar, então, para trazer aqui outras questões que os meus clientes têm me trazido, né, depois que essas notícias saíram aí na mídia. É simples, Patrícia, fazer o registro? É caro fazer o registro, né? A minha ida ao cartório vai custar caro? As notícias que nós vimos falaram até de registros de menos de R$100, mas eu consultei alguns cartórios, eu estou na cidade do Rio de Janeiro e a gente já está falando em cifras de R$900, tá? Então fiquem atentos, perguntem, se informem direitinho sobre o preço. Outra coisa, Patrícia, se eu estiver doente, na cama do hospital, o João, que eu indiquei em primeiro lugar, vai no cartório, pega essa declaração, essa autocuratela, vai no banco em meu nome, vende minha casa, recebe meu benefício? Não, lembra que eu falei? Não é automático, precisa de um processo judicial. Uma outra questão que tem me perguntado, Patrícia, se eu mudar de ideia? Se você mudar de ideia, e você pode mudar de ideia a qualquer tempo, corre no cartório e registra, faz um novo registro. Caso contrário, o registro anterior é o que vai ficar valendo lá para os registros do cartório. Então, se você se identifica com esse tema, compartilhe agora o vídeo, continua me acompanhando. O assunto é novo, né? Vai ter vários desdobramentos. A gente não sabe efetivamente qual é a importância que a autocuratela vai ter, né, no futuro. Vai depender, assim, da utilização, de quantas pessoas vão utilizar ou não, né? Como os juízes vão tomar as decisões deles consultando esse sistema e essa ordem de preferência. Mas, assim, eu queria deixar aqui registrado que eu não achei a ideia de todo ruim, tá? Vocês, né, pelo desencadear aqui do que a gente conversou, vocês podem ter achado que eu não achei nada positivo, mas eu achei positivo, sim. Eu achei positivo. Em primeiro lugar, porque o Conselho Nacional de Justiça, que foi quem determinou, né, que essa autocuratela acontecesse, determinou que o juiz consulte um sistema próprio que reúne esses registros. Então, o juiz vai, né, há uma recomendação de que o juiz consulte e que leve em conta a vontade da pessoa que fez o registro lá em cartório. Então, lembra daquela ordem de preferência que eu pedi para você guardar aí? Então, no processo de curatela, então você imagina, né, tomando em conta essa ordem de preferência, tá o juiz lá entre uma pessoa e outra, né, um familiar e outro, às vezes numa disputa, num conflito familiar, e o juiz, né, lança a mão desse registro e vê, nossa, Patrícia prefere o João a Maria está em segundo lugar, ou uma pessoa completamente, assim, desconhecida, né, daquele rol que eu deixei, então já sabe que Maria, né, é minha preferência em detrimento, né, de uma outra pessoa. E o que mais, né? Como eu comentei lá no iniciozinho, não sei se você lembra, a gente precisa conversar
conversar sobre o que nos move, precisa conversar sobre as nossas vontades, sobre os nossos projetos de vida, sobre como nós gostaríamos que o nosso dinheiro, o nosso patrimônio sejam administrados no futuro, caso a gente não consiga tomar nossas decisões sozinhos, tá? Agora, atenção. Eu quero que você pare agora e preste bastante atenção. Muita gente está fazendo propaganda, né, sobre o assunto, sobre a autocuratela, falando que inclusive as decisões de saúde podem ser registradas junto com a autocuratela, que a autocuratela vai ser do tipo, seus problemas acabaram, né? Tem promessas assim de que ela vai evitar conflitos familiares. Não, a gente não vai mais experimentar conflitos familiares, nem abuso financeiro. A pessoa idosa não vai sofrer abuso financeiro ou qualquer outro tipo de violência se o registro da autocuratela estiver feito. Isso vai depender da realidade de cada caso, da constituição do familiar, do risco a que você, pessoa idosa, está submetida. Então, não resolve. Há colegas até que já estão dizendo, não vai mudar nada. Enfim, a gente tem que acompanhar, tá bom? Então, pensou em quem poderia tomar suas decisões no futuro? Pensou em quem seria a melhor pessoa para tomar suas decisões em saúde? Quem é melhor para administrar a sua vida financeira? Alguém que efetivamente vai respeitar as suas vontades, as suas preferências, se for necessário? Comenta aqui, vamos compartilhar isso, vamos compartilhar o vídeo, vamos trocar ideias, vamos começar a pensar sobre isso. E, claro, como sempre, se você ainda tiver alguma dúvida, se você precisa de orientação, conte com a Envelhecer Livre para uma consulta, para o seu processo ou para fazer seu registro de autocuratela. Até breve.